Iremos fazer aqui uma construção geométrica da parábola, tá? Geralmente, quando a gente está em funções, né, como cálculo, coisa do tipo, a gente vê a parábola como algo desse tipo aqui, né? Dessa vez a gente vai aprender a enxergar ela de uma outra forma. Então vamos fazer essa construção aqui. Então aqui a gente tem um eixo x e y, tá? Normal. E aqui a gente vai construir uma reta D. Aqui a gente tem então um ponto menos p sobre 2, essa reta D aqui, ó, ela vai ser definida como y igual a menos p sobre 2, né? É o conjunto de pontos em que o y tem essa coordenada. Esse ponto aqui, ele está simétrico, tá? Então ele está aqui no ponto p sobre 2, que está negativo. Essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Acho que tem até um pouco mais para baixo aqui, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um ponto P, tá? A gente vai definir agora o que é uma parábola. Esse ponto P sobre 2 ali, ele é chamado de foco, tá? Então a gente vai colocar o F, é chamado de foco. E a parábola é definida como um conjunto de pontos, em que os pontos vão distar de F até a reta D, essas duas distâncias aqui vão ser iguais, tá? Então vamos desenhar aqui essas duas distâncias. Então aqui, ó, eu fiz até colocar aqui do outro lado também, e claramente, né, o seu ponto simétrico aqui, então esse ponto aqui, por exemplo, ele é o ponto x e y, menos xy no caso, o ponto simétrico dele, que é o xy, também, né, vai ser equidistante aqui pela simetria que tem nesse sistema aqui, certo? E no caso, essa distância aqui e essa distância aqui será iguais. Então outro ponto que, por exemplo, está aqui, essa distância aqui tem que ser igual a essa daqui, que não parece muito, né? Mas a gente tem que achar aqui certinho. No caso a gente vai achar a equação, né? Que vai dar esse conjunto de pontos. Então isso é a definição de parábola, né? É o lugar geométrico, é um conjunto de pontos em que a distância dele até o F, até o foco, será igual até a distância a uma reta diretriz ali. Essa reta D aqui é chamada de reta diretriz dessa parábola. A gente tem aqui também um outro ponto chamado V, que é o nosso vértice da parábola, tá? Então essa parábola aqui, ó, ela seria um pouquinho inclinada, seria algo desse tipo aqui talvez, ó. E aí, né, vai crescendo. Então esse aqui seria o vértice da parábola que está definido aqui no 0, 0, no encontro das coordenadas aqui, y e x, né? Certo? E como que a gente vai construir esse pensamento aqui? Pô, a gente já tem aqui toda a ideia, né? A gente sabe aqui, ó, que a distância... Vamos usar esse ponto A aqui para não usar o P, porque o P ficou meio igual aqui, né? A distância de A ao F, ela tem que ser igual à distância do A à reta D, tá? Essas duas retas aqui, essas duas distâncias devem ser iguais, certo? E o que seria a distância de A a F? O ponto F aqui, ó, ele está na coordenada 0 no x, ó, e na coordenada p sobre 2 no y, tá? Então vamos lá. A distância de D a F é igual, né, a x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2. A gente pode desenvolver isso aqui? Vamos desenvolver. Pronto, a gente desenvolveu aqui então esse primeiro termo aqui. E como que a gente vai encontrar essa distância aqui do A ao D? A distância do A ao D, a gente sabe que essa distância aqui vai ser perpendicular, essa reta aqui ela é vertical, tá? Aqui está a coordenada dela, a equação dela. Então isso aqui é um eixo vertical, né? Aqui, ó, é a nossa coordenada x. Então esse ponto P aqui, que é a projeção, né, vai estar no ponto x menos p sobre 2. Então a distância dela não é difícil de fazer também, tá? Porque a gente já tem aqui a perpendicular corretamente, ó. Então seria o x menos o x, né? Mais, ó, aqui, y
aí menos P sobre 2 mais P sobre 2. Vamos desenvolver isso aqui também, ó, vai dar y ao quadrado mais 2py mais p ao quadrado sobre 4. Tá? Essas duas distâncias têm que ser igual, então x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2py mais p ao quadrado sobre 4 tem que ser igual aquele outro termo ali. Ah, aqui ó, desenvolvendo, fui desenvolver pra gente só colocar ali, ó. Eu errei aqui um negocinho, né? Olha só. Aqui ó, nesses termos aqui que eu tenho que desenvolver aqui, o quadrado desses termos, ó, é duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Então vai dar só py. Tá? Esse termo aqui, ó, não tem isso aqui, ó. E aqui, então esse aqui não tem, esse aqui não tem, né? Vamos lá, tiro isso aqui. E aí aqui no final vai ficar 2py. Tá? Então olha só. O que a gente fez aqui? Eu igualei essas duas distâncias, tá? Que as duas têm que ser iguais. Como é definido, assim, a parábola é definida como esse conjunto de pontos, que a distância ali é igual. E aí a gente encontrou aqui, ó, desenvolvendo, igualando, elevando ao quadrado dos dois lados. A gente encontra que x ao quadrado tem que ser igual a 2py. E lembra que a gente definiu como o eixo principal aqui o y, né? E a gente encontrou um x ao quadrado igual a 2py. De maneira análoga, a gente pode definir aqui, ó, uns eixos. Vamos fazer um breve esboço aqui. Então aqui eu desenhei um breve esboço. A gente pode definir a parábola também como ela tá a concavidade dela está deitada aqui. Ela está também deitada para o eixo x. E aqui o que muda... Opa! E aqui o que muda, né? É que essa coordenada do foco aqui, ela passa a ser diferente, né? Aí que no caso, ó, nessa outra aqui, o x era 0 e o y era p sobre 2. Aqui o x é p sobre 2 e o y é 0. E a reta diretriz, ela está definida como menos p sobre 2. Tá? Então tem essa leve diferença. Meio que por simetria, a gente sabe que vai ser algo desse tipo aqui, tá? Vai ser algo desse tipo não, ele vai ser esse tipo aqui, tá? Então, veja que se a gente quer construir um negócio virado para o x, a gente faz y quadrado, né? Coloca 2px. Uma coisa interessante, observe que esse foco aqui, ele é o foco da parábola, né? Ele é uma das partes principais aqui, né? Porque com esse foco a gente define a reta diretriz, a gente define tudo, né? Observe que esse foco aqui, ele está no eixo 0, né? 0 mais o p sobre 2, né? Então, talvez seja melhor a gente dar uma leve mudada e colocar isso aqui como 4p sobre 2. Tá vendo que dessa forma que a gente não mudou a equação, tá? A gente não mudou a equação. Mas a gente definiu esse ponto aqui, ó, vai ser o foco, né? Se a gente quer que o foco fique a 2 unidades acima do eixo, então é só mudar esse cara aqui, esse p sobre 2 aqui, tá? Então, por exemplo, se for uma parábola do tipo 8 p sobre 2, a gente pode pensar quanto que vale o p sobre 2 para que ele dobre esse... Opa! Aqui no caso é x, é 8y. Qual que tem o seu valor do p sobre 2? Tá? Sobre 2 vezes 4 para que dê 8, né? Aí fica um pouquinho mais fácil. Isso daqui tem que ser 4, né? Porque 4, o P ali, ó. Esse termo aqui inteiro, no caso, né? Esse termo aqui inteiro tem que ser 4. Opa, desculpa. Tem que ser 2. Porque se for 2 aqui, ó, aí esse aqui vira 8, né? Então o foco está 2 unidades para cima, tá? Não sei se deu para entender direito, mas vamos fazer um outro exemplo aqui. Se for, por exemplo, y² igual a 7y. Qual que tem que ser o valor do p sobre 2 para que multiplicado com 4 dê 7? Então, olha só. 4 vezes o p sobre 2, isso aqui tem que valer 7, né? Então, o p sobre 2
ele tem que valer o quê? 7 quartos, né? Porque veja só. Então 4 vezes 7 quartos é 7, né? Então o foco está a 7 quartos acima. Aqui seria, por exemplo, 7 quartos. Tá? Mesma ideia aqui, né? Idem para esse cara aqui. Então é interessante às vezes talvez deixar, ao menos eu considero interessante, deixar ele dessa forma aqui, né? Porque desse jeito a gente deixa ele em função do foco, tá? De coordenada do foco. Aqui, por exemplo, se eu quero foco a 2 unidades para cima aqui do eixo Y, 2 unidades para o lado do eixo X, é só colocar P sobre 2 igual a 2 aqui e mudar, né? E vai dar 8, tá? Então, talvez seja interessante colocar isso. Por exemplo, vamos fazer mais um exemplo. Eu quero que o foco esteja em 3, em 0. Aqui a gente, no caso, ele está sempre aqui no 0, né? Mas a gente vai mudar um pouquinho isso aqui agora, daqui a pouco. E eu quero que ele fique no 7, por exemplo. Então nada mais que é fazer aqui o seguinte, né? 4 vezes 7 x. Isso aqui vai dar 28, né? 28x, simplesmente isso, tá? Fica mais fácil, tá? P sobre 2 aqui. Agora aqui, o nosso caso vai ser transladar essa parábola que inicialmente estava aqui para cá, por exemplo. E como que a gente pode pensar em fazer isso? No caso, a gente vai pensar em mudando o eixo aqui, tá? Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui um eixo YX, então o eixo YOX, e aqui a gente tem o nosso eixo Y' O'X', tá? Nós temos esses dois eixos diferentes. E no caso aqui dessa vez, a nossa parábola está no eixo O', tá? No sistema aqui O'. O que a gente vai ser mudar, né? Então a gente vai descrever essa parábola aqui que está no eixo O' utilizando coordenadas do eixo O. Então veja, por exemplo, a origem no caso, olha só, esse vértice linha aqui está no eixo 0, 0, tá? Mas aqui, ó, o vértice normal da parábola no sistema O, ele é outros dois aqui que eu vou chamar, por exemplo, de H e K, tá? Então aqui está no H e no K, tá? Então isso que a gente tem aqui. Vamos lá então. Por exemplo, existe aqui um ponto P, certo? Que está x' y' aqui, x' y' aqui, certo? E aqui, ó, tá no x, e aqui tá no y. Vamos lá. O que vai ser a ideia aqui? Vamos tentar construir essas coordenadas x e y do ponto P, interligando ela com o vértice dessa parábola no O e as coordenadas do ponto P' do ponto P no sistema O'. Tá um pouco confuso, né? Por exemplo, ó, essa coordenada x aqui, ela é igual ao quê? X aqui, essa coordenada aqui. Ela é igual a h mais esse pedaço aqui. Só que esse pedaço aqui é quem? É o x'. E vamos pro y agora. Nosso y é tudo isso aqui. Então o y é quem? É o k mais o y'. Observe que tem uma pequena diferença aqui. Apesar de parecer ser igual, né, que eu construí uma reta aqui direto, veja que a gente está com dois sistemas diferentes. Ó, o y' é isso daqui, tá? O y é tudo isso daqui, tá? São dois sistemas diferentes. Aqui então a gente tem as coordenadas x e y do ponto P, tá?
em função dos vértices da parábola e das coordenadas x' e y'. Isso daqui, ó, essas duas equações aqui dos pontos, é chamado de equação de translação, tá? Equação de translação. E o que vai ser a ideia aqui agora? Aqui, ó, esse vértice aqui, né? Esse foco, ele tá no ponto, digamos, vamos deixar, na verdade, como que é a equação dessa parábola aqui, né? Ela tá no eixo y aqui, y', então a equação dela tem que ser x', tá? A equação dessa parábola aqui, x' quadrado, dessa parábola aqui no referencial O', vai ser o x', 2p, tá? Y', certo? Só que a gente tem aqui o y, né? Então, o y' aqui, ó, e o x', ele vai ser quem? Vai ser o x menos h e o y menos k. Então, a gente tem que o x' é x menos h ao quadrado, 2p, y menos k. E aqui a gente tem a nossa equação transladada, né? Nossa parábola transladada. Se a gente quer transladar ela h unidades para o lado, então é só colocar x menos h. E se a gente quer transladar ela k unidades para cima, então é só colocar y menos k. Vamos construir essas parábolas aqui. Então aqui nós construímos a parábola com 2 unidades para cima de foco, ó, do jeito que a gente construiu lá, que é melhor colocar p sobre 2, né, e multiplicar por 4 em vez de 2, fica mais fácil, né, colocar o foco. Aqui a gente tem uma parábola, é interessante que eu não tinha falado, né, mas, por exemplo, se a gente mudar esse valor para menos 2, olha só, se a gente mudar esse valor, a parábola muda de concavidade, tá? Por quê? Observe que é um x ao quadrado, né? Então, os valores de y que são positivos não vai ter valores reais, né? Porque, por exemplo, ficaria se y é igual a 2, então ficaria x ao quadrado igual a 4 vezes menos 2 vezes 2, que vai dar menos 16. E x ao quadrado, a raiz de x, né? Esses dois pontos aqui simétricos, né? Mais ou menos raiz de menos 16 não existe nos inteiros, né? Isso aqui seria mais ou menos 4i imaginário aqui. Então, os únicos valores que poderão entrar aqui são y menor que zero, se p sobre 2 for menor que zero, tá? Então, essa concavidade que muda, né? Só os negativos aqui funciona. Mesma coisa, né? Para o y aqui, né? 4p sobre 2x. Para as parábolas assim, mesma coisa, tá? Aí ela muda de concavidade, fica assim. Ou ela tá assim, e ela pode ficar assim. Então, olha aqui, por exemplo, a gente colocou uma parábola aqui transladada, né? A mesma parábola aqui, mas para o lado, 2 unidades para o lado e 2 unidades para cima, tá? Aí aqui o foco dela agora, ela tá 2 unidades para cá, então ficaria mais ou menos assim, né? Que é transladou 2 para cima, então o foco tem que subir aqui um pouquinho, né? E a mesma coisa com essa reta aqui, né? Então é isso que a gente tem. E a gente pode também construir para o lado aqui, vamos dar uma construção aqui também. Então dessa vez que a gente construiu uma parábola aqui deitada, olha só, essa aqui seria a reta diretriz, o foco dela estaria nesse ponto aqui. Então aqui está o foco. É bem interessante, tá? E quando que usa uma parábola como uma função ou como uma geometria analítica? Bom, depende do caso, tá? Fica a escolha do que vai ser melhor para a sua análise. Mas é interessante saber, né? E é isso. Depois a gente pode resolver alguns exercícios aqui.